Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Douglas, estou compartilhando aqui mais um vídeo do Home Assistant e desta vez eu vou estar compartilhando uma funcionalidade do Node-RED. Então, através do Node-RED, vamos buscar uma informação que está disponível aí num site qualquer, como o próximo jogo aí do seu time, a informação aí da próxima atualização do Home Assistant, enfim, algumas informações aí, alguma notícia aí que você tem interesse em trazer para o seu Home Assistant. Então a gente vai estar utilizando aqui este nó HTTP Request. Então recentemente eu compartilhei com algumas pessoas aí que eu sempre sei qual é o próximo jogo do meu time, no caso eu sou gremista, e através dessa informação eu consigo fazer algumas automações para fazer algumas notificações, etc. Isso também foi um assunto bastante comentado no grupo do Telegram, né? Inclusive aí trouxeram algumas outras alternativas que já tem até um tutorial aqui no fórum do Home Assistant Brasil. O Leandro aí compartilhou esse tutorial com os créditos aí para o Léo e para o José, onde trouxeram um componente, um custom componente, que é instalado através do Hacks, e esse custom componente faz basicamente a mesma coisa. Através aí do HTTP Request, você acessa uma página, lá nessa página você busca algumas informações. Neste caso aqui até tem alguns exemplos, tem um passo a passo de como fazer a instalação. Aqui já tem um exemplo de pegar aí o próximo jogo do Flamengo. Teve alguns casos eu vi ali que fizeram também do São Paulo, do Palmeiras, né? São Paulo neste caso. E também foi até aplicado aí da Fórmula 1, né? Que tem algumas pessoas aí que não curtem muito futebol, mas gostavam de corrida. Porém, né, pelo que eu percebi, não está funcionando 100% este aqui, porque às vezes está trazendo uma corrida que já foi realizada como próxima corrida. Aí no caso, o Antônio Rafael, ele resolveu ir um pouquinho mais a fundo e conseguiu trazer as informações da próxima corrida aí da Fórmula 1. E porém, só que ele utilizou o Node-RED também, utilizando aquele nó HTTP Request, porém ele utilizou vários outros componentes aqui para poder trazer as informações aí corretas, tá? Isso porque a página onde ele requisitou as informações tem bastante conteúdo aí misturado, aí tem um processo que teve que ir bem mais a fundo, com certeza aí o Antônio Rafael teve que fazer um trabalho aí mais complexo, principalmente aí para conseguir filtrar exatamente qual é o próximo, onde que vai ser o próximo GP, o treino 1, o treino 2, como ele está mostrando aqui no exemplo. Para quem tiver interesse, o fluxo aqui está disponível, basta fazer a importação aí para o seu Node-RED e eu vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho de como que funciona este processo, qual é a lógica deste processo. Lógico que o que eu vou estar apresentando é muito mais simples aqui do que o Antônio Rafael fez, mas já dá para ter uma noção e fazer aí umas brincadeirinhas, talvez aí acessando algumas páginas que vocês acham necessário alguma informação daquela página. No meu caso, né, eu utilizei para pegar o próximo jogo do Grêmio. Então, eu vou pegar aqui o nó inject para fazer o gatilho. Vou ligar aqui no HTTP Request, né? Quando eu abro aqui o HTTP Request, eu tenho aqui algumas informações, como o método. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai utilizar o GET, tem outras opções aqui. E aí depois aí eu tenho a URL da página onde eu vou buscar as informações. No caso do próximo jogo do Grêmio, eu utilizei essa página, uma página oficial aí do Grêmio, onde tem o calendário dos próximos jogos. E percebo que o próximo jogo sempre fica aqui nessa linha, sempre nessa mesma posição. Então fica mais fácil resgatar essa informação. Talvez se eu tivesse que pegar aí um jogo do meio, aí seria algo um pouquinho mais complexo. Que aí eu tenho que fazer aí mais ou menos como o Antônio Rafael fez lá para as próximas corridas, tá? Mas eu vou tentar utilizar este mesmo exemplo aqui do F1 Mania para a gente buscar alguma informação que a gente possa estar integrando aí com o Home Assistant. Por exemplo, aqui a classificação da Fórmula 1. Então eu tenho aqui os 10 primeiros colocados. Vamos tentar resgatar essa informação, que é muito mais simples do que pegar a próxima corrida, né? Podem ver que já tem
várias corridas aqui que já foram realizadas, então eu tenho que verificar certinho como que pegar a próxima corrida. Aqui fica um pouco mais complexo, mas acredito eu que pegar a classificação que não tem mais nenhum lugar da página seja algo um pouquinho mais fácil, tá? Então vamos verificar aqui como é que é o processo. Eu vou pegar o URL desta página, que é f1mania.net, e vou colocar aqui, tá? Tem outras informações que eu poderia estar utilizando, como certificado SSL ou usar alguma autenticação, mas neste caso aqui não há necessidade para aquilo que eu vou estar fazendo, que é um processo um pouquinho mais simples. Porém, se eu fizer isso aqui, colocar um debug aqui no final, vamos colocar o debug aqui, para verificar o resultado, a quantidade de informação que vai vir aqui, ela vai ser muito grande, porque ela vai trazer aqui todos os elementos HTML, mais todos os textos e informações que tem nesta página. Então vai ser uma quantidade de conteúdo gigante e eu não vou conseguir filtrar essa informação aqui da classificação. Então para isso a gente vai utilizar um outro nó, tá? Vamos buscar aqui por HTML e vamos colocar aqui entre o debug e o HTTP request. Tá? O que esse nó faz? Ele vai extrair elementos de um documento HTML. Tá? E aí para isso a gente vai ter que entender um pouquinho como é que se inspeciona um elemento aí dentro de uma página. Tá? Então eu vou acessar aqui novamente a página da F1 Mania e utilizando o Chrome, você pode estar utilizando o Firefox também, tá? Mas utilizando o Chrome eu vou apertar a tecla F12 do teclado e ele vai me habilitar a opção aqui de inspecionar. E quando eu venho aqui nessa primeira opção aqui, ó, nessa setinha, eu clico e habilita aqui para eu inspecionar qualquer área do site. Então eu quero essa parte aqui, ó, da classificação, mas se eu quisesse pegar o título da página eu conseguiria também. Clicando aqui na classificação, perceba aqui que ele ficou selecionado na direita, no código fonte. Se eu arrastar o mouse para cima ou para baixo, ó, vai trocando o elemento ali na página. Mas neste caso eu quero a classificação. Então qual é o primeiro elemento que tem aqui na página HTML nesta área? É o P. Eu posso até abrir aqui mais opções e é o P. Dentro desse P que tem as informações dos classificados. Então o P de parágrafo é o primeiro elemento HTML que eu posso estar utilizando. Então eu venho aqui neste nó e aqui eu tenho que colocar no selector, eu tenho que colocar aqui os elementos. Então eu vou colocar o P aqui. Porém, se eu deixar somente desta maneira e mandar executar, com certeza tem vários outros elementos P aqui nesta página. E com isso ele vai me trazer todos os resultados que tiver com este elemento P. Então vamos tentar ser um pouquinho mais rígido aí na hora de filtrar. Neste caso aqui ele funciona como se fosse um efeito aí cascata, né? Parecido aí com os códigos YAML aí que a gente tem no Home Assistant. Então acima do P eu tenho uma div, que no caso é uma camada, né? E aí eu posso estar filtrando também pela div. Então eu vou colocar aqui uma div antes e vou colocar que a div ela está acima do P. Porém, mesma coisa, div, eu tenho várias divs aqui espalhadas no site. Porém, essa div ela tem uma classe. Essa classe ela funciona para colocar estilo na página. Então essa é uma classe que coloca aí o texto mais com uma cor aí mais cinza ou deixa o texto maior, enfim. Eu posso estar utilizando deste elemento também para fazer esse tipo de filtro. Então eu vou pegar essa classe aqui, text, vou copiar e lá no selector eu vou colocar toda a div com essa classe. Eu tenho que referenciar com ponto aqui na frente, ó. Referenciar com ponto. Então toda div quando tiver essa classe e depois tiver um P abaixo, pegar o conteúdo deste elemento, tá? Depois aqui eu tenho o output, é como que essa mensagem vai para o próximo nó, como é que ela vai sair, né? Tem algumas opções aqui como HTML, objeto, uma mensagem simples ou uma mensagem múltipla. Neste caso eu não vou mudar, acredito que vai funcionar desta maneira aí para aquilo que a gente está criando.
mas eu sugiro vocês fazer alguns testes, né, com o mesmo processo e verificar qual é a diferença do resultado entre uma informação e outra, entre uma opção e outra. Tá? Então vamos verificar se assim já é o suficiente para a gente conseguir resgatar essa informação aqui. Eu poderia estar colocando outras informações aqui acima dessa div, mas acredito que já possa trazer um resultado aí conforme a gente está planejando. Então eu vou dar um done, vamos trazer aqui um pouquinho mais para baixo, eu vou colocar o deploy para aplicar aí as modificações que eu fiz. Ele vai aparecer uns erros aqui de property desses nós aqui, mas a gente pode ignorar, não faz parte do processo. E agora eu vou executar aqui o gatilho. Ó, eu recebi o payload e no payload aqui eu tenho informação exatamente aquilo que a gente estava precisando, né? A classificação da corrida aí, do GP, da Fórmula 1, aliás. E com isso eu já posso criar, por exemplo, um input text e pegar essas informações e inserir nesse input text. E com isso eu vou apresentar lá no meu Home Assistant a classificação da Fórmula 1. Deu para perceber um pouquinho como é que é o processo, ele não é tão complexo, lógico que se eu for um pouquinho mais a fundo, isso aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu acho que é importante identificar como é que funciona esse processo e já dá para brincar um pouquinho aí com algumas páginas, ok? Vamos verificar aqui caso eu queira pegar somente a primeira posição aqui do Lewis Hamilton. Neste caso eu vou ter que colocar aí um incremento a mais neste processo. Entre esse nó aqui do HTML e do debug, eu vou ter que colocar uma function. E aí eu vou precisar utilizar métodos JavaScript para filtrar, né, para resgatar somente a primeira linha. Então vamos abrir aqui a function e verificar como é que a gente pode estar fazendo isso. Bom, aqui ele já tem um return padrão, né? Então eu vou pegar aqui, vou criar uma variável, resultado, que ele vai receber o payload, ponto e vírgula. E aí, eu vou pegar aqui a mensagem, ponto, resultado, igual ao resultado que eu criei acima. Então, a minha mensagem, a informação aqui da classificação, ela não vai ficar mais no payload, ela vai ficar no resultado, tá? Então aqui no debug, em vez de colocar um payload, eu vou colocar resultado. Aí a informação ela tem que chegar da mesma maneira. Vamos fazer esse primeiro teste para depois a gente pegar só a primeira linha. Então vou apagar aqui, vou limpar aqui o debug, vou iniciar o gatilho. Ó, trouxe o mesmo resultado. Então está funcionando aqui a minha function de pegar a informação do nó anterior e passar para o debug. Como é que eu faço agora para pegar apenas a primeira linha? Bom, neste caso aqui a gente vai ter que utilizar algumas técnicas de JavaScript. A gente pode estar utilizando aqui o método split. Ele é um método para dividir uma string através de um delimitador, né? Por exemplo, eu posso estar utilizando aqui um parênteses para poder quebrar essas informações aqui entre outras linhas. Só que eu também tenho aqui uma tag HTML, a BR, que é para quebrar linha. Eu acredito que esse delimitador aqui seja mais interessante. Então eu vou pegar aqui o payload que eu recebo e colocar o método split. Entre parênteses eu vou colocar aqui o delimitador BR, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Então, mensagem com payload, split, ele já fica até com uma corzinha diferente, né, indicando que é um método. E aí eu pego, coloco aqui entre parênteses, entre aspas duplas, pode ser aspas simples também, a tag BR, que é essa tag aqui, ó, que tem em comum em todas as linhas. Aí ele vai quebrar aí em várias linhas cada informação, e eu posso pegar essa informação de forma separada, tá? Só que neste caso aqui, quando eu faço esse split, ele vai criar um array, e aí ele vai ter um array de várias posições. Aí depois eu mostro para vocês como é que eu pego cada posição.
Então vamos tirar o zoom, vou dar o deploy e vou executar aqui o gatilho para verificar aí qual vai ser o resultado. Ó, deu um erro, split não é uma função. Provavelmente aqui esse payload aqui ele é um array, né? Por isso que ele está dando esse erro. Vamos verificar aí como é que estava antes para confirmar. Eu vou comentar aqui e vou trazer o payload como estava antes. E vou deixar aquela linha comentada aí para a gente retornar depois. Acredito eu que seja isso, né? Acredito que o payload está um array com uma posição só, por isso que passou em branco aqui. Porque se for um array, eu tenho que pegar a posição dessa informação para poder fazer essa divisão. Ó, ele é um array, ó, tá vendo? O resultado aqui, ó, ele tá um array com uma posição. Ó, pode ver que a posição 0 é onde tem a informação desse array. Então aqui, né, vou descomentar novamente. Então aqui no payload eu tenho que passar a posição 0 que eu quero dessa informação. Aí sim vai funcionar. Vamos fazer um teste novamente. Ok, fez deploy com sucesso. Vamos esperar aqui o errinho do property e vamos executar agora para verificar o resultado. Ó, agora já trouxe e agora ele trouxe um array com 10 posições. Por quê? Porque ele fez a separação através daquela tag BR, né? E para cada informação ela ficou numa posição dentro desse array que foi criado. E aí como é que eu pego a informação, a primeira linha aqui desse array? Novamente, posição 0. Então aqui no debug eu estou pegando o resultado, né? Mas eu vou colocar a posição 0. Tá? Com isso ele vai me trazer essa informação aqui. Se eu quisesse pegar o segundo colocado, eu colocaria a posição 1. Um array ele sempre começa da posição 0, não começa da posição 1. Tá? E aqui vocês podem ver mais detalhes. Ó. E ele pega aqui na posição 2 eu tenho o terceiro colocado. Vamos verificar o resultado aí para a gente finalizar. Ele tem que trazer agora o Lewis Hamilton, tá? Nesse resultado aqui. E através dessa informação eu posso colocar num sensor, no input, enfim. Aí, né, vocês podem estar realizando como vocês acharem melhor. Vamos apagar aqui. Vamos executar. E está feito. Lewis Hamilton. Né? Consegui pegar a informação. E aí com isso eu consigo utilizar aqui no meu Home Assistant. Então basicamente foi isso que foi realizado ali para pegar o próximo jogo, qual é o adversário. Aqui neste caso eu peguei até a própria imagem, né, que o site disponibiliza. Eu utilizei aqui o Markdown para poder criar esse cardzinho aqui. Na verdade são 3 Markdown que tem aqui. E parece que é um card, mas são 3. Enfim, aí são questões aí de utilizar os cards, né, no Home Assistant. Mas o foco de utilizar este nó HTTP request aqui com este do HTML para a gente filtrar os elementos através dos elementos HTML, trazer o texto necessário, já deu para ter uma visão de como é que funciona. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar no comentário e também oriente aí seguir as informações ali do Home Assistant Brasil, onde lá o pessoal vai fazendo alguns questionamentos e a gente tenta ajudar aí na medida do possível. Um abraço e até mais.